Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Como vocês podem perceber, esse vídeo vai ser difícil de gravar. Vai ser difícil. Eu estou com a garganta totalmente pigarreada, então eu vou ter que falar num tom acima do que eu normalmente falo, porque se eu falar normal, eu vou falar assim, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas não importa, porque eu fiz um compromisso com vocês, eu estou querendo manter uma frequência aqui no canal. A temporada já começou no futebol inglês, a nossa temporada começa na segunda-feira. Amanhã tem pré-jogo, mas hoje eu quero fazer um vídeo de notícias. Não tem muita coisa quente para falar, com exceção de uma coisa, que é o João Pedro, todo mundo já sabe, mas eu acho importante a gente citar aqui. Mas enfim, eu peço mil perdões pela minha voz de fumante aqui, totalmente fanha, totalmente rouca. Vamos ver se amanhã eu tô melhor, tomara, porque pré-jogo, né? Chelsea Fulham. Então, vamos lá. Para começar, primeira notícia que vamos cobrir aqui é sobre o João Pedro, que, como todo mundo já sabe, teve a renovação dele anunciada pelo Chelsea até 2034. Cara, eu acho que não vai dar pra tirar nenhum corte disso aqui pra rede social, gente. Eu tô falando mal pra cacete. Tipo assim, vamos lá, são 6 horas da tarde. Desculpa, vamos pras cabeças aqui, né? Vamos lá. São 6 horas da tarde, no sábado, que eu tô gravando isso aqui. Vai saber que horas isso vai ao ar. Mas enfim, eu gravei o vídeo ontem das previsões, era 8 da manhã, eu gravei meia hora de vídeo. Só que eu não gostei do final, porque eu corri muito, eu falei no vídeo, né? Aí 11 horas da manhã, gravei mais 25 minutos, salvo engano. E aí eu juntei e ficou com 45 minutos no final. Mas eu gravei 50 minutos de vídeo, basicamente. E foi a pior coisa que eu fiz, gente, me desculpem. Porque a minha voz, pro resto do dia, foi pro cacete, pô. Foi pro cacete. Ainda bem que eu não entrei no ar, nem qualquer coisa do tipo lá na rádio. Porque não tem condição, gente. E ainda bem que eu, na rádio, trabalho com rede social. Minha prioridade lá é essa, né? É fazer rede social da rádio. Né? Então, assim, acho que o atestado nem cola, né, pra segunda-feira. Mas, enfim, é isso, né? E aqui estou eu, 36 horas depois, com essa voz horrível ainda, e esperando uma melhora para amanhã, né? E segunda-feira, principalmente segunda-feira, com o pós-jogo da nossa primeira partida oficial na temporada. Mas enfim, voltando ao Chelsea, o João Pedro renovou, ele que agora é o camisa 9, o Delap. Cadê o cartão do Delap? Cadê? Não tá aqui. Ah, tá aqui. Cara, eu vou emoldurar esse cartão aqui. Eu vou organizar ainda o meu quarto de forma em que eu tenho um cenário aqui de Chelsea, né? Eu tenho cachecol aqui, eu tenho camisa pra cacete agora, né? Tem esse cartão, eu tenho boné. Vou ver se eu compro uns apetrechos também, né? Pra gente ter um cenarinho assim. E com certeza esse cartão aqui do nosso querido Delap vai fazer parte do cenário. Não tem jeito. O Delap é a camisa 12, o João Pedro é a camisa 9. E agora ele tem contrato até 2034. 8 anos restantes, né, no contrato dele. Nessa bizarrice que o Chelsea faz.
é o jogador com o contrato mais longo vigente no Chelsea atualmente. E eu devo dizer, é uma coisa que me traz muita paz. Mais do que alegria, mais do que tranquilidade, me traz paz. Porque o João Pedro, ele fez uma boa temporada ano passado, mas não foi uma temporada perfeita, né? Eu acho que com o Maresca ele oscila bastante e com o Rossênio ele deslancha. Então, claro, o saldo é positivo, foi o nosso melhor jogador na temporada passada, com muita justiça. E é muito importante, considerando que teve o boato dele no Barcelona, que felizmente não ganhou força, não tinha perna em cabeça, aparentemente, né? Então traz muita paz para mim ver essa renovação. É um sinal muito positivo, né? E eu, particularmente, como eu falei ontem no vídeo de previsões para a Premier League, eu tenho altas expectativas para o João Pedro essa temporada. Não para minha garganta. Eu tenho altas expectativas para o João Pedro. Eu acho que ele vai jogar muito bem. Eu falei que ele ia ser artilheiro e é algo que eu acredito. Claro, o Haaland é sempre o Haaland, né? No piloto automático ele é artilheiro desse campeonato. Mas eu realmente acho que o João Pedro pode jogar muito bem sob o comando do Xabi Alonso, seja como uma dupla de camisas 10 ao lado do Palmer ou ao lado do Rodgers, ou enfim. Ou como o homem mais agudo, como centroavante, né, a função que a gente contratou ele para fazer, né, a camisa que agora ele veste, camisa 9. De qualquer forma, eu acho que o João Pedro tem muito a render ainda mais nessa temporada agora pelo Chelsea. A expectativa para mim é enorme. Então eu fico muito feliz com a renovação. Partindo para o próximo tópico, Napoli. A Napoli confirmou oficialmente o empréstimo do Badiashile com opção de compra, né? O que é bom, né? É bom. Mas não só isso. Aparentemente a Napoli tem interesse na compra de Mark Gill, do nosso centroavante, do nosso Diego Costa Regen, que não é tão Regen assim. Primeiro sobre o Badiashile. Eu particularmente, eu gostava do Badiashile quando ele chegou. Eu achava que era um bom nome. Ele não foi uma tragédia sob o comando do Graham Potter e até mesmo com o Lampard enquanto interino naqueles 6 meses ali. Mas, cara, o Badiashile dali pra frente, né, do Pochettino pra cá, uma completa tragédia. Uma sombra do jogador que a gente pensava que ele poderia ser. E tá aí, emprestado para Napoli. Eu acho que ele pode se encontrar no futebol italiano, é um futebol mais cadenciado. É um futebol que, assim, pode ser muito bom para ele, porque é aquilo, cara. Se você analisar o Badiashile, ele tem os atributos, sabe? Ele é técnico, ele é forte, ele é muito alto, ele tem um bom jogo aéreo, ele não é um completo tapado defensivamente, mas, cara, por um motivo ou por outro, nesses anos de Chelsea aqui, 3 anos que ele tá no Chelsea, não deu certo. Não deu nem um pouco certo. Deu certo nos 6 primeiros meses e só. De resto, você conta nas mãos ou em uma mão só a quantidade de jogos decentes do Badiashile. E é uma pena. É uma pena, né? Mas enfim. Com relação ao Mark Gill, a gente tem 5 centroavantes, né? João Pedro, Emega, Delap, Jackson e Gill. Com exceção do João Pedro, ao que tudo indica, esses 4, os 4 restantes, todos são disponíveis, todos estão disponíveis para venda se a oferta correta vier. E é um posicionamento
que eu concordo, porque nenhum deles, pra mim, é o centroavante que o Chelsea precisa, né? Ou então um reserva adequado pro João Pedro, sabe? Pra mim, nenhum deles ali é. Nem o Delap, nem o Jackson, nem o Emega. Eu fico preocupado com o comportamento do Emega, do pouco que eu sei dele no Strasbourg. E o Gil, ele simplesmente tá cru. É um talento bruto ainda. Não foi lapidado, não foi desenvolvido. E é muito culpa do Chelsea, isso. Considerando o fiasco que foi o empréstimo dele pro Sunderland. E aí ele volta pro Chelsea, joga muito pouco. E quando joga também, muitas vezes ele não entregou. Claro, não é só culpa dele, né? O time não ajudou. Os técnicos, Maresca e Rossênio, não ajudaram. Mas, enfim. Se você me pergunta, eu faria o seguinte. Eu venderia o Jackson. Pra mim, o Jackson não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não perdoo o que ele fez na reta final da temporada 24-25. Não perdoo. Pra mim, o cartão vermelho dele contra o Newcastle é criminoso. E mais ainda, o cartão vermelho dele contra o Flamengo é uma das coisas que mais me irritou na minha vida enquanto torcedor. Eu torço pro Fluminense e eu torço pro Chelsea. Eu não consigo citar 5 momentos acompanhando ambas as equipes que me irritaram mais do que aquele cartão vermelho do Jackson contra o Flamengo. É inacreditável. Eu não perdoo ele por isso. E aquilo não é um centroavante que entregou rios de gols pra gente. Porque ele perdia oceanos de gols. Ele fez ali 10, 12, 15 gols por temporada, nas 2 que ele teve no Chelsea. Mas ele perdeu 20. Então não dá. Você soma a competência dele enquanto centroavante e o comportamento dele, o nível, o comportamento que eu digo, a falta de controle emocional dele enquanto jogador também, e não dá. Desculpa. Pra mim, eu vendo ele antes do Delap. É porque o Delap é pior do que ele enquanto jogador. Mas o Delap não me irritou tanto quanto o Jackson. Não me irritou. Repito, é um jogador pior, mas não me irritou tanto. Não. Né? Mas, claro, vende o Delap e tem esses papos aí, né? Do Leeds tá de olho, o Everton, salvo engano, também. O Chelsea quer 50 milhões pelo Delap. Vai entender, né? Eu particularmente, se eu sou o Chelsea, se eu sou o dono do Chelsea, se alguém me oferece 15 milhões pelo Delap, eu pego esse dinheiro e saio correndo, porque francamente o Delap não vale 50 milhões e ele não vale nem metade disso. Então, vamos ver, né? Mas eu venderia o Delap. E aí, eu daria uma chance pro Emega e eu manteria o Gil ou emprestava. Mas eu também não vou perder nenhuma noite de sono pela permanência ou venda de Mark Gil. Desculpa, né? Então é isso. Partindo aqui para a próxima notícia, eu anotei aqui no caderno o que eu queria falar. Gente, meu Deus do céu. Cara, tá complicado, parceiro. E já deixa o seu like aqui, pelo amor de Deus, gente. Compartilhe o vídeo para mostrar para os seus amigos um jornalista com a garganta completamente destroçada, né? Tentando falar do Chelsea na ilha do governador. Por favor, né? Gittens, vocês lembram dele? Vocês lembram? Pois é, ele ainda existe. E o Chelsea quer manter a existência dele. Porque o Chelsea recusou uma oferta de empréstimo da Roma por ele. A intenção do Chelsea é manter o Gittens. E, assim,
O Garnacho já foi embora, né? Foi emprestado. Tem o Mudryk aí que vai saber, né? Aparentemente o Chelsea quer emprestar ele, não o Gittins, o que eu acho até compreensível. Mas eu acho que o Gittins, se o Chelsea ficar com o Pedro Neto, aí eu já não sei. Mas eu acho compreensível o Chelsea manter o Gittins. Claro, o Chelsea quer manter o Gittins por um motivo muito simples. O Gittins ainda não valorizou. O Gittins sofreu muito com lesões na temporada passada, não jogou o suficiente. Então, o valor de mercado dele ainda não está num ponto ideal para o Chelsea negociar uma venda, que é o que o Chelsea quer, né? Então, assim, o motivo é esse. Mas eu aqui, ingênuo, tentando analisar futebol e não planilha, eu acho compreensível o Chelsea ter um reserva para o Morgan Rogers na ponta esquerda, né? E eu, tal qual eu falo sobre o Pedro Neto, eu acho que o Gittins poderia ser um bom ala. O Gittins não tem o mesmo vigor físico, muito menos a recomposição do Pedro Neto para exercer essa função. Mas o Gittins é rápido pra cacete. E o Gittins, ofensivamente, simplesmente não entrega números de ponta. Ele não entrega. Ele não é criativo para dar 10, 15 assistências. E ele não é incisivo, né? Ele não tem repertório o suficiente para entregar 10, 15 gols na ponta do Chelsea. Eu acho que enquanto ala, ele seria mais proveitoso, né? Mas, enfim, vamos ver cenas para os próximos capítulos. E para fechar, antes de eu morrer aqui com a minha garganta, aparentemente o Hull City, que me fez de otário hoje, ganhou de 2-0 do United, e eu falando que o Hull City ia cair na lanterna, e eu ainda acho, tá? Eu ainda acho que vai ficar. Mas, enfim, a primeira impressão me deixou aqui completamente perdido, para não dizer outra coisa, né? Mas o Hull City quer o Essugo por empréstimo. Ainda não foi feita uma oferta, né, salvo engano, pelo que eu olhei, mas existe esse interesse. E o Chelsea não descarta essa negociação e também não descarta um possível empréstimo do Essugo para o Strasbourg. Eu, particularmente, não sei se é uma boa, porque já vendeu o Andrei, eu não confio no Lavia e eu não quero que o Enzo Fernandes fique. E claro, o Chelsea ainda não comprou um meia. Não, é verdade, comprou o Barco, né? Complicado. Então eu não sei se o Essugo, por mais que ele não esteja pronto, nitidamente, eu não sei se emprestar o Essugo é uma decisão sensata, considerando o elenco do Chelsea. Mas, enfim, é isso. Peço pelo seu like, espero que vocês tenham gostado de me ver sofrer aqui para falar desse time. Estaremos aqui de novo, eu acho, para fazer o pré-jogo de Chelsea-Fulham. Espero estar em condições de fazer isso. E é isso, gente. Peço pelo seu like, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário aqui do que você acha de todas essas notícias aqui, de toda essa situação do João Pedro, do Essugo, do Gittins, Gil, Badiashile, enfim. E é isso. Um abraço, até amanhã e tchau. Se inscreva no Ilha do Chelsea. Um abraço.